Uma das melhores séries de 2024, 100 Anos de Solidão, explora inúmeros temas da psicologia. Adaptado da obra homônima de Gabriel Garcia Marques, a série abraça o realismo mágico para dialogar com questões existenciais e humanas. Mas quais são estas metáforas e como elas se conectam à psicologia? É exatamente isso que eu vou responder nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries, personagens e também sobre a vida, lembrando que essa análise contém spoilers. O gatilho que fez José Arcádio Buendia sair do seu antigo vilarejo foi o do fantasma do homem que matou Prudêncio Aguilar. Apesar da justiça tê-lo absolvido, se sentia culpado. Para todo lugar que olhava, enxergava o fantasma de Aguilar. Mas não foi apenas ele que a culpa consumiu. Sua esposa Úrsula também enxergava o fantasma do homem, o que significa que ela também se sentia culpada. A culpa de Úrsula é ainda mais profunda se considerarmos sua decisão de castidade. A história de sua mãe, que dizia que os netos poderiam nascer amaldiçoados, tem origem no tabu do sexo, especificamente em relação ao incesto. Úrsula e José Arcádio Buendia eram primos. Na noite em que Aguilar foi assassinado, o casal fez sexo pela primeira vez. É interessante como, neste primeiro capítulo, a série trabalha a culpa a partir do efeito dominó. A culpa de Úrsula, a respeito do tabu, culminou no assassinato que trouxe apenas mais culpa, e até mesmo a decisão de fugir desse fantasma que os perseguia. Absolvidos pela lei, mas perseguidos pela culpa, José Arcádio Buendia e Úrsula partem em direção ao litoral. A praia seria a redenção perfeita, mas José Arcádio Buendia e comitiva encontram um lar em terras pantanosas. Após caminharem em círculo, decidem ficar onde estavam. Não era o ideal, mas pelo menos o fantasma de Aguilar não conseguia chegar ali. A escolha de fundar Macondo em meio ao pântano simboliza a ambiguidade psíquica do próprio personagem, longe de ameaças, mas sufocado pela densidade emocional que o persegue. Segundo o dicionário de símbolos, a psicanálise faz do pântano, do charco, um dos símbolos do inconsciente e da mãe, local das germinações invisíveis. Em Macondo, os tabus sexuais e morais são ocultados pela densidade pantanosa. Assim como os conteúdos inconscientes são ardilosos de serem acessados, assim são os caminhos até o vilarejo. Um dos mecanismos inconscientes é o da fuga. Mais especificamente, na visão freudiana, o mecanismo de defesa da fuga é uma estratégia da psique que busca evitar o enfrentamento de conflitos internos e externos. No caso, a fundação de Macondo reflete uma tentativa de José Arcádio Buendia afastar-se das próprias culpas e angústias que o assombram, que, como já falei, são simbolizadas pelo fantasma de Aguilar. No entanto, há um senso de irresolução no que tange o mecanismo de defesa da fuga. Embora os teóricos da psicanálise possam divergir sobre diversos aspectos, há consenso de que a fuga não tem o potencial de eliminar o problema em si. Pelo contrário, ela o recalca e o transforma em uma tensão latente que ressurge inevitavelmente. No caso, o recalque de José Arcádio Buendia se manifesta muitos anos depois, durante um surto existencial. Sua obsessão por provar a existência de Deus com o daguerreótipo se conecta diretamente à sua jornada de absolvição da culpa interna. Se provasse a existência de Deus, seria capaz de dizer a si mesmo que o que fez não foi tão ruim assim. E antes de passar para o próximo capítulo, eu gostaria de dizer que eu sou psicólogo e ofereço serviço de psicoterapia online. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição do vídeo. Outro símbolo interessante presente em 100 Anos de Solidão é o dos pirulitos vendidos por Úrsula. Como José Arcádio Buendia enfurna-se com obsessões diversas e passageiras, a matriarca da família Buendia assume o lado prático da dinâmica familiar, desempenhando um papel que, pelo menos aos olhos daquele recorte social, deveria ser desempenhado pelo homem. Mas voltemos aos pirulitos. Escolha interessante de mercadoria, não é mesmo? O pirulito pode ser interpretado como um símbolo fálico, mais especificamente do pênis. Na teoria psicanalítica, o pênis não é apenas um órgão físico, mas também um símbolo de poder, autoridade e criação.
Ao fabricar e comercializar um produto que remete ao atributo tradicionalmente associado ao masculino, Úrsula não apenas desafia as expectativas de gênero do seu tempo, mas também assume para si grande parte do poder simbólico da família Buendia. Além disso, o ato de consumir o pirulito, ou seja, de mastigá-lo, chupá-lo e gradualmente destruí-lo, faz alusão à castração simbólica, uma desconstrução metafórica do ato da dominação masculina. Em uma última camada de interpretação, dessa vez sem qualquer conotação social, o símbolo fálico também é uma alusão à vida. Segundo o dicionário de símbolos, sob representações diversas, ele, o falo, designa a força criadora e é venerado como a origem da vida. E não foi isso que Úrsula fez? Criar vida não apenas de forma literal, mas simbólica, transformando Macondo em um vilarejo vivo e movimentado? Quando Rebeca, uma menina silente, chega a Macondo para ser tutorada pelos Buendia, traz consigo um saco de ossos. Os viajantes que a entregam não são específicos sobre o que aconteceu com ela, mas sugerem eventos traumáticos. Contam que os ossos são do pai da garota. Os ossos se mexem, uma alusão ao trauma ainda vivo. Eventualmente, os pedreiros ocultam a ossada dentro das paredes da casa dos Buendia. Esse evento ocorre em paralelo à reforma da casa, o mesmo momento em que Rebeca se apaixona por Pietro Crespi. Aqui, o mais interessante é que os ossos não foram destruídos, mas ocultados, como em um recalque pós-traumático. Outra característica interessante de Rebeca é sobre o hábito de comer terra, tema do próximo capítulo. Desde criança, Amaranta nutre uma rivalidade por Rebeca que se intensifica quando atinge a puberdade. A partir daí, ambas iniciam um duelo pela atenção afetiva de Pietro Crespi. Assim que Rebeca se aproxima de conseguir seu objetivo, Amaranta se retrai em emoções negativas e comportamentos como automutilação e tentativas de assassinato. Paralelamente, quando Rebeca oscila para o polo negativo, come terra, um ato inusitado de automutilação. Mas o que afinal são essas pulsões de vida e morte? Sigmund Freud descreve duas pulsões que regem o comportamento humano. Eros representa a vida e Thanatos a morte. Enquanto Eros representa a sinergia da preservação, criação e desejo, Thanatos representa a sinergia da destruição, da repetição compulsiva e do desejo de retorno ao estado inorgânico. A terra representa, seja em literalidade ou símbolo, o ciclo de vida e morte. Quando Rebeca ingere a terra, ela simbolicamente consome a própria vida ao mesmo tempo que se aproxima da morte. Afinal, é lá onde os mortos são enterrados. Essa repetição, no ato de comer a terra, simboliza a oscilação de Rebeca entre a vida e a morte, a luta constante entre o desejo de preservar a vida e o impulso destrutivo de extinguir suas angústias existenciais. Uma das sequências mais emocionantes dessa primeira temporada é o da morte de José Arcádio Buendia. Antes de analisar seu caráter metafísico, gostaria de discorrer sobre a chuva de flores amarelas no dia de seu velório. A cor amarela, segundo o dicionário dos símbolos, é a cor da eternidade, como o ouro é o metal da eternidade. Um e outro são a base do ritual cristão. O ouro da cruz na casula do padre, o ouro do cibório, o amarelo da vida eterna, da fé, se unem à pureza original no branco da bandeira do Vaticano. Conforme a mesma fonte, associadas analogicamente às borboletas, tal como elas, as flores representam muitas vezes a alma dos mortos. Em outras palavras, essas flores representam a continuidade da vida após a morte, o que significa que José Arcádio Buendia finalmente encontra sua redenção. Na morte, ele reencontra Prudêncio Aguilar e, aparentemente, a culpa por seu assassinato é finalmente eximida. Afinal, se a morte é apenas uma continuidade da vida, ele não era mais o responsável por interromper a existência daquele homem.